Que jogo irritante na arena do Grêmio. Que jogo, antes de mais nada, irritante, né? Tem muita coisa para falar sobre esse jogo, mas o que fica agora do apito final que acabou de acontecer é que foi um jogo extremamente irritante para nós gremistas. Puta que pariu, a gente virou filho do Flamengo nos últimos tempos de uma forma bizarra, bizarra. Desde aquele Flamengo de Jorge Jesus ali, o Grêmio tem se tornado filho do Flamengo, independentemente das circunstâncias, da competição, do cenário. Cara, que loucura. Do treinador, né? Então, isso tá muito irritante também. Mas o jogo de hoje, ele mostrou facetas de um Grêmio que tem tudo para escapar do rebaixamento e mostrou facetas de um Grêmio que com certeza vai cair, né? A gente viu dois tempos distintos. Um primeiro tempo que o Grêmio foi bem melhor que o Flamengo. Eu diria até bem melhor. Não foi assim um massacre, não foi nada demais, mas assim foi uma superioridade clara, nítida, indiscutível. Se alguém tivesse que ter ido para o intervalo com vantagem no placar, era o Grêmio e não se discute. Ah, 5-0, 6-0, 3-0, não. Mas 1-0 estava de bom tamanho, talvez até 2. O Grêmio chegou algumas vezes com algum perigo e tal, não foi um massacre, mas teve uma boa dinâmica ali rolando no jogo. O Grêmio sempre com mais volume, mais iniciativa, controlando o jogo, não sofrendo riscos, né? Aquele ferrolho do Filipão funcionou, aquela fechar a cozinha, como ele diz, dando certo. Vila Sante jogando muita bola, o próprio Lucas e o Thiago conseguindo jogar bem também, e tudo correndo mais ou menos dentro do previsto pro Filipão, imagino eu, né? E tudo correndo bem pro Grêmio. Cara, aí acontece a jogada que é inacreditável. No último minuto do jogo, do primeiro tempo, o Isla é expulso, né? Diga-se de passagem, foi a única contribuição do Ferreira no jogo. O Ferreirinha foi uma nulidade, não sei se está desinteressado, se está muito sem ritmo, mas assim, muito, de uma forma até assustadora. Eu não sei o que se passa, mas ele inexistiu no jogo, né? Um jogo quente, um jogo elétrico e ele inexistiu. Porém, logo que ele entra, ele dá uma arrancada em que o Isla segura a camisa dele e toma o primeiro amarelo. Aí na sequência é uma boa jogada do Alisson, que o Isla toma o segundo no último minuto do primeiro tempo. E aí eu comemorei aqui no meu sofá como um idiota. Flamengo com um a menos. Mas eu tava me esquecendo que o Grêmio é um dos times na história do futebol mundial com o pior desempenho médio, acho. Sério, tem que fazer um estudo sobre isso. Talvez o Grêmio seja o time com o pior desempenho médio quando se tem jogador a mais em campo. E acho que o Grêmio vai até bem quando tem jogadores a menos, né? Acho que na média o Grêmio talvez saia até melhor nesse cenário. É bizarro, é bizarro. Mas alguma coisa acontece que o Grêmio se atrapalha quando tem jogador a mais muitas e muitas vezes. E foi o caso. Claro que não foi só isso, né? Teve todo o intervalo e aí o Renato fez as suas coisas, o Filipão fez as suas. E assim, sinceramente, eu não acho que o Renato foi muito bem, como algumas pessoas andaram dizendo. O Renato soube ler o jogo. O Renato fez ali um beabá, um feijão com arroz, botou o tal do Mateuzinho ali, fechou o buraco do Isla, ousou um pouco, talvez, tirando a Rascaeta, fazendo alguns movimentos. Mas eu acho que o centro da questão, o centro da questão foram os erros do Filipão. O Filipão acabou com o time do Grêmio. Eu sou um defensor do Filipão. Quem tem acompanhado o canal tem ouvido, tem visto. Acho que ele ajeitou muito o time caótico que ele pegou, sobretudo defensivamente. Cara, mas ele acabou com o Grêmio. Ele acabou com o meio de campo. O meio de campo é o coração do time. Ele acabou com o meio de campo. Assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Só uma das coisas, né? Porque acho que ele errou praticamente todas as substituições, talvez. Mas uma coisa, Diego Souza e Borja não podem jogar juntos. Na minha opinião, sequer podem jogar juntos no ataque. A não ser que tu desista dessa ideia dos dois alas, né, dos dois pontas ali, que eu acho que o Grêmio nem precisava, talvez, ter dois. Aí tu consiga povoar o meio de campo. Mas mesmo assim eu acho meio estranho Borja e dois centroavantes, né? Borja e Diego Souza jogando juntos, eu acho que não dá. Nem com os dois no ataque.
mas muito menos, e aí sim eu vou ser enfático, muito menos como o Filipão tem feito, que ele fez contra o Bahia no último minuto e ele acha que deu certo porque o Diego Souza fez um gol. Mas, cara, ele quer ressuscitar o Diego Souza meia. Ele quer ressuscitar o cara na meia. Um cara com 30 e todos os anos, 100 quilos, tipo, que tá já nos últimos anos todos, já com o cacuete do centroavante. Não existe. O Diego Souza é uma banheira no meio do campo. Uma banheira. Ele colocou o Ferreira, nulo, né? Morto, não sei o que que houve com o cara. O Diego Souza no meio, já tava osso no ataque às vezes, de não conseguir participar e tal. Botou o cara no meio e aí o Wanderson ainda vai expulso. Isso é 3 a menos. Isso é 3 a menos. Ferreira, Diego no meio e Wanderson expulso. Cara, esculhambou o time. Esculhambou. E eu acho que assim, muito passa pelas decisões do Filipão, muito passa, mas não tudo. Eu acho que também as individualidades que estavam até indo bem no primeiro tempo, cara, no segundo tempo, a gente tem um. Até eu falei isso no Twitter, né? Até o 1-0 pros caras, ainda já no segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo vira 0-0. Até o 1-0 eu tava dizendo, putz, que azar. O Grêmio não merecia esse 1-0 contra. Não merecia. O Grêmio controlando o jogo, indo melhor. Aí já começa o segundo tempo com um jogador a mais pior que o Flamengo. Ainda assim o gol é meio cagado, meio chorado, um escanteio, uma rebatida e não sei o que. Ainda assim, no primeiro tempo, eu dizia, é azar. Quando o Flamengo faz 2-0, eu fui no Twitter e disse, isso não é mais azar, isso já é mais lógica do que azar. Porque o Felipão já estava esculhambando o time e as individualidades, aí é a outra parte que eu estava querendo entrar, cara, eles erraram tudo. Tudo no lance decisivo das jogadas, tudo foi errado. Tudo. Tudo. Cruzamento. Às vezes tinha 2 caras na área ali na feição, o cara se desvencilhou bem do marcador, clareou para cruzar, cruzamento pífio. Aconteceu várias vezes isso. Último passe para pifar o coleguinha. Às vezes uns passes até meio simples. Erro. Finalização, às vezes clareou, chuta, cabeça. Erro. Sabe? Até aquela do Alisson na trave. Eu já digo que foi um erro, porque foi, né? Poderia ter feito gol, mas entre aspas, porque foi um bom chute, a trave acontece e tal. Mas outras jogadas foram erros mesmo, erros técnicos, chutes fracos, chutes para fora, cabeceios errados, passes errados, cruzamentos errados. Cara, é muito erro. O Grêmio até conseguiu mostrar um fôlego, mostrar uma tentativa. Cara, aí quando tomou o segundo, o terceiro, abriu a porteira, aí Luiz Fernando. O Grêmio queria ser hexa da Copa do Brasil com o Luiz Fernando entrando como solução para os nossos problemas ofensivos. O cara. Não dá, né, gente? Não dá. Vamos, pezinho no chão, vamos ser realista. Nossa Copa é outra. Nossa Copa é a Copa 16º lugar do Brasileirão. Eu digo isso há tempos. Agora, infelizmente, a gente pega um Corinthians. A gente vai para esse jogo contra o Corinthians cansados, um jogo na chuva, jogo quente, jogo pegado, cansados e desmoralizados. E agora não tem nem a muleta de dizer, ah, mas a gente poupou alguns jogadores, porque a minha ideia era essa, né? Não era time reserva, mas era poupar alguns caras mais desgastados, mais, né, que tem jogado mais jogos, deixar uns ali que precisavam de ritmo, fazer um mistão ali, competitivo. Não, a gente vai com os caras cansados e desmoralizados. Isso eu acho muito preocupante, porque, cara, a Copa do Brasil acabou, né? Ou alguém ainda vai dizer, não, vamos montar uma guerra lá no Rio de Janeiro. Alguém vai dizer isso ainda, né? Se alguém disser, sai do vídeo, depois a gente conversa em outra oportunidade, porque agora que o papo é mais realista. Copa do Brasil acabou. Então a nossa Copa é o Brasileirão e vamos combinar, empatar com o Corinthians em casa não seria nenhum absurdo. Ainda mais que o Corinthians está descansando aí e a gente tá peleando, né? Depois tem Galo fora. Imagina, perde. Empata e perde. Tomara que eu esteja totalmente errado. Inclusive, do Corinthians tem que ganhar. Agora, se acontece isso, cara, a gente provavelmente volta para vice-lanterna. Volta a distanciar ali os primeiros times fora do Z4. Volta uma crise retumbante, cara. Retumbante. É por isso que eu digo, essa Copa do Brasil não vai nos levar a lugar nenhum. Nunca iria nos levar a lugar nenhum.
sabe? Em 2016 o Inter foi rebaixado, eu lembro que a Copa do Brasil atrapalhava o Inter. O Inter botava o time misto, às vezes mais reserva até, e ia passando de fase. Ganhou do Corinthians nos pênaltis, se eu não me engano, ganhou do Galo, ganhou... O Inter quase chegou na final com a gente. O Inter perdeu na semi, eu acho, se eu não me engano. Ou, talvez na semi. Mas assim, o Inter foi longe, meio que não querendo ganhar, poupando na Copa do Brasil. E foi um empecilho para ele, sabe? Agora, pelo menos, esse empecilho acaba pro Grêmio e a gente vai ter que tirar, aprendizados desse jogo pro Brasileirão, né? A gente quer o Grêmio do primeiro tempo, um Grêmio coeso, um Grêmio com meio de campo, um Grêmio ligado, mais concentrado também. Rolou isso no segundo tempo, né? O Flamengo começou a entrar na onda dos empurra-empurra, reclamação, não sei o que, provocaçãozinha, e o Grêmio se deixou cair, ainda mais depois que tava perdendo o jogo, né? Aí é mais fácil tu entrar na provocação, tu ficar irritado com a provocação. Então é isso, cara. É o Grêmio do primeiro tempo. É um Grêmio mais concentrado, mais fechado, mais com um meio mais sólido, mais equilibrado, né? E aí eu acho que tanto do primeiro quanto do segundo tempo, eu acho que a gente também precisa aprender que tem que ser um Grêmio mais letal também, mais certeiro na hora do passe final, do chute final, da finalização, do cruzamento. Sabe, cara? Porra, vão treinar, vão. Sabe? Tipo, os caras ali. A gente não é tão ruim assim. Eu sempre reclamo do nosso elenco, mas tem uns fundamentos ali que os caras conseguem. O nosso elenco é fraquíssimo, repito, continua sendo, né? Ah, o Vila Sante tá bem, o Borja tá bem. Ah, sai um, sai outro, vai entrar quem? Sai o Vila Sante, vai entrar quem? Não tem, sabe? Então, assim, a gente tá pisando em ovos ainda, sabe? Só que, assim, ainda que o nosso elenco seja ruim, cara, não é pra ser rebaixado. Não é pra tomar quatro num tempo com um jogador a mais, seja lá de quem for. O Flamengo não é essa máquina toda hoje em dia. Tomar quatro em casa num segundo tempo apenas, com um jogador a mais, maior parte do tempo, o elenco do Grêmio não é pra isso. Não é pra Z4, não é pra nada disso. Aí é desequilíbrio emocional, desorganização, sabe? Aí é um somatório de coisas que eu acho que o Grêmio tem que aprender, entender, né? Fazer uma autoanálise e se espelhar mais no que foi o primeiro tempo do jogo de hoje, que foi, cara, foi outra partida. Foi uma coisa assim, ó, água pro vinho. Foi assim, tipo, céu pro inferno. Assim, foi outro esporte, outro time, outro clube, outro mundo, parecia que, tipo assim, oi, isso aqui não é compatível com isso. Se fosse um filme, ele diz assim, cara, não faz sentido continuar daqui para cá, não. O continuista tem que ser demitido, não, né? Tá em conflito aqui. O cara tirou o Real Madrid contra o Villarreal e botou o Tabajara Futebol Clube contra o Real Madrid, inverteu. Tipo, oi, o que é isso? Não fez sentido. Não fez sentido. E eu, que sou um defensor do Filipão, espero que ele, sobretudo, tenha entendido alguns dos erros que ele cometeu que ajudaram bastante para essa maionese desandar. Feito, era mais ou menos isso. Falou. Abraço.